é o contexto dessa parábola? O contexto da parábola é o seguinte, Jesus, ele está ensinando os discípulos sobre a importância da fidelidade. Especialmente em relação ao dinheiro e aos bens materiais. Porque os bens materiais, o dinheiro, é algo que pode corromper muitas pessoas ou pode revelar muitas pessoas. E essa parábola fala sobre ser fiel nas pequenas coisas para que a gente seja confiado a grandes coisas, mas não fala só sobre isso. Tá? Antes de a gente entrar aqui na parábola, Jackson, como que foi a sua leitura dessa parábola? Assim, o que você acha que é a grande importância de a gente discutir sobre essa história hoje? Olha, pensa num texto complexo, porque é o que você falou. Ele vai falar sobre a fidelidade, ele vai falar sobre a gestão, ele vai falar sobre o cuidado, ele vai falar sobre o serviço, que o cara trabalhava e que cuidava de algo que não era dele. E ao invés dele aplicar a responsabilidade, ele vai ser irresponsável com aquilo que não era dele. Quando você não sabe governar o que não é seu, você também não vai saber governar o que é. Então, assim, agora o que mais me chamou a atenção foi a questão dele tentar mudar o quadro para que ele não ficasse com o filme queimado. Deixa eu tentar fazer uma parada diferente, vou atrás de alguém que deve ao meu senhor, vou tentar amenizar isso. Então, assim, acho que independente do tamanho do prejuízo, dá pra gente correr atrás. Sim. Sabe? Acho que dá pra gente... Porque a vida sempre vai nos apresentar várias portas. Sobre as escolhas, aí é com você. Sim, sim. E aí, quando a gente tá numa situação difícil, como a gente deveria reagir? Porque essa palavra fala sobre uma situação difícil. Sim. Só que quando a gente pensa na reação que Deus esperaria da gente, a gente geralmente espera uma reação que ela seja completamente moral. Sim. E aqui a gente vê nessa história algo que pode não ter sido moral. Mas no final a gente vê Jesus enaltecendo essa atitude. A gente fala, cara, calma assim. Será que Jesus enalteceu a atitude? Será que ele enalteceu algo além da atitude? Eu vou ler ela pra gente, Jackson, pra gente poder discutir sobre ela. Vamos ler. Tá bom? Então, pra quem quiser aqui, tá em Lucas 16, tá? Lucas 16, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Então aqui a gente tem um administrador e ele está sendo acusado de ter feito alguma coisa errada. O chefe vem questioná-lo e diz que ele não vai mais continuar sendo administrador. Tá? Porque ele obviamente fez alguma coisa errada. E aí o administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para cavar não tenho força, eu tenho vergonha de mendigar. Já sei o que eu vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então ele estava preocupado com o dele, não estava preocupado com a empresa. Ele estava preocupado com o que queria fazer e teve um grande plano. E aí ele executou o plano. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. E aí ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos da confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Essa é a história que Jesus nos conta aqui em Lucas 16. Cara, por que é difícil entender essa história, né? Porque eu fiquei imaginando que eu cheguei no escritório e estava conversando com algumas pessoas da empresa. A gente tem um CEO aqui que chama Fernando. Imagina eu chegar pro Fernando e falar assim: pô, Fernando, me contaram o que você fez. Aí ele fala: cara, o quê? Eu falo: cara, você roubou o dinheiro, ou você fez alguma coisa desonesta. Não dá para você continuar como nosso CEO, como nosso administrador. E aí imagina, ele fez uma cagada. Só que aí ele começa a pensar: meu Deus, o que eu posso fazer então? Aí ele chega pro meu cliente, que tá devendo R$1 milhão, e fala assim: cara, você deve 1 milhão, não é? Vamos fazer assim, agora você só deve 100 mil. Aí o cara: sério? Ele fala: sério. Pô, a pessoa ficou super amiga dele. Aí vem a segunda, que devia 200 mil, ele fala: não, você só deve R$1.000.
Sério? Sério. E aí ele pega, vai embora da empresa, aí chega aqui Jesus e fala assim, olha, o Fernandão foi astuto, hein? Caraca, que situação difícil. Como que a gente interpreta essa parábola, Jackson? Cara, muito louco isso. Assim, primeira coisa que eu vi aqui foi que Jesus está falando para os discípulos. Tá. Então, Jesus está ensinando algo primeiro para os seus discípulos. E aí, esse padrão sobre essa parábola, talvez a gente pode estabelecer isso como nível de fidelidade. E aí, a primeira coisa que Jesus está nos ensinando é como você pode administrar aquilo que ele te deu. Por exemplo, quando a gente fala administrar, geralmente a gente vai pensar só na finança. Só que a Bíblia chama o cara de mordomo, irmão. Ele é um serviçal. Ele trabalha, não sei se ele é um escravo, não sei se é um livre. A entender que ele é um homem livre. Porque ele teve acesso aos devedores, então ele é um homem livre de poder ir e vir. Então o que eu aprendo? Primeira questão, a quem você serve? Porque o senhor dele ouviu algo a respeito dele. E eu acho isso lindo, porque o senhor dele não foi questionar com quem falou, foi chamou ele. Eu quero falar diretamente com você. Aqui, eu ouvi sobre essa informação sobre você ter feito isso, isso, isso. E engraçado que ele não nega, né? Por quê? Porque a mentira é uma escuridão. Quem é de verdade não é de mentira. E quem é de mentira também não consegue ser de verdade. Eles dizem que a mentira tem perna curta, né? E eu afirmo que a verdade tem perna longa. Então, todas as vezes que você serve, a primeira coisa que você precisa ser é verdadeiro. Porque a verdade, ela pode demorar, mas ela sempre aparece. Então, ele é confrontado. Só que ainda quero falar sobre a questão do serviço, que hoje as pessoas confundem. Deus não nos chamou para ser visto. Ele nos chamou para um serviço. Por quê? Porque quem não serve, não serve. Nós somos um mordomo do reino. Estamos aqui para servir. Eu sempre digo que o líder não é aquele que manda, o líder é aquele que serve. Servir é a oportunidade de você revelar o seu coração. Servir é a oportunidade que Deus te dá de se mover, né? Você já percebeu que não tem como servir parado? Todas as vezes que você levanta para servir alguém, Deus vai levantar alguém para servir você. Servir tem a ver com a sua devoção. E o mais interessante, nego, é que quem escolhe a quem servir não é servo, é um escravo. Porque quem tem um coração de servo não escolhe a quem servir. Ele está disponível para servir gente grande, mas ele jamais vai desprezar gente pequena. Então, ele serve ao seu Senhor e é um mordomo. E aí que está o detalhe. O que fazemos ou o que faremos com os bens que nos é dado para administrar? Há uma responsabilidade sobre os seus ombros, que o Senhor dele colocou um serviço sobre ele. E aí, numa outra tradução que eu li, diz que ele esbanjava. Ele esbanjava os bens que não eram dele. Tipo ostentador. Moral da história. Quando você ostenta que não é seu, significa que você não está pronto para ter o que é seu. Porque ele não consegue governar aquilo que ele foi chamado para governar. Então acaba que ele está em um lugar de privilégio, mas ele não usufrui desse privilégio. Porque ele acha que o caminho mais fácil é o caminho certo. E esses não são dias de você fazer o que é certo, que está dando certo. Esses são dias de você fazer o que é certo. Quando você não faz o que é certo, você tem que prestar conta. Mas quando você faz o que é certo, você só tem que entregar a gratidão. Você sabia que pequenas decisões que você precisa tomar hoje podem te ajudar muito a virar um milionário no futuro? Olha esse exemplo aqui. O Eduardo e a Mônica são um casal que toma café da manhã todos os dias na padaria. Eles gastam em média R$ 1.500 por mês só com café da manhã. Até o dia em que eles começam a tomar café da manhã em casa, economizando R$ 1.000 por mês e investindo esse dinheiro. Você sabia que somente essa pequena decisão vai aumentar o patrimônio deles em mais de R$800 mil quando eles se aposentarem? Esse caso do café da manhã do Eduardo e da Mônica, ele é só um exemplo. Eu quero te mostrar que algumas decisões bem simples que você pode tomar hoje vão te deixar muito mais próximo de alcançar um patrimônio milionário lá na frente. Na empresa de planejamento financeiro do Grupo Primo, a gente tem milhares de clientes e para todos eles a gente mostra oportunidades de você poupar mais com saúde, educação, lazer, habitação, alimentação. Os nossos clientes estão aprendendo a economizar mais dinheiro todos os meses. E no longo prazo, isso é muito poderoso. Quem poupa todos os meses e investe bem esse dinheiro, uma hora ou outra vai se tornar um milionário. Se você tem dificuldade em se organizar financeiramente, eu quero te convidar para participar da minha Masterclass chamada Pequenas Decisões que vão te gerar milhões. Em 60 minutos, você vai aprender tudo o que precisa fazer para entrar no caminho correto até o seu milhão. E ao final dessa aula eu vou lançar o Do Mil ao Milhão Private. Esse produto não é só mais o curso de investimentos mais vendido do Brasil. No novo Do Mil ao Milhão, você também vai receber a ajuda de um aplicativo e de um planejador financeiro do Grupo Primo que vão te mostrar
como poupar mais, igual um personal trainer te ajuda na academia. E você também vai receber uma ajuda personalizada de um consultor do Grupo Primo para você montar uma carteira de investimentos sob medida para você. Clica no botão aqui embaixo agora mesmo e eu vejo você na nossa Masterclass.